Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa 18ª semana do tempo comum, a igreja dá uma parada, liturgicamente falando, para celebrar a festa de São Lourenço, diácono e Marte. Se você estiver acompanhando um pouco a liturgia, dia a dia, nós estamos refletindo sobre o Evangelho de Mateus. Hoje não, hoje João. Porque a igreja hoje está em festa, né? Por isso o padre se veste de vermelho, por isso a liturgia muda as leituras. Por causa desta festa, nós católicos somos orientados pela igreja a vivermos o jejum, não só na Sexta-feira Santa, mas toda sexta-feira do ano. Sabia disso? Se não sabia, o padre está ensinando agora, né? Mas guarde isso no coração. Você é chamado como católico a viver o jejum toda sexta-feira do ano, exceto quando nessa sexta-feira for uma solenidade ou uma festa. Deu para entender? Como é que vai fazer jejum na festa? Não dá, né? Só hoje, tá bom? Na próxima sexta, dia de jejum, para que nós também, unidos à igreja, possamos viver essa prática tão cara à busca de santidade, né? Existe um livro do Padre Jonas maravilhoso, bem fininho, né? Práticas de jejum, que você pode aprender ali o que é o jejum segundo a igreja. Então, nessa parada litúrgica para comemorar a festa de São Lourenço, diácono e Marte, a igreja coloca na liturgia a segunda carta de Coríntios, com mensagens muito claras e diretas. Quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. De cada um conforme tiver decidido em seu coração. Deus ama quem dá com alegria. Paulo está fazendo aqui a campanha do projeto Dai-me Alma. Já viu isso na Canção Nova? A gente pedindo ajuda, pedindo contribuição. Paulo está pedindo que a comunidade de Corinto seja uma comunidade que ajuda os necessitados, que ajuda os pobres, que ajuda a igreja. E ele continua: Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Meus irmãos, o que sobra daquilo que são os meus rendimentos não é para que eu luxe, não é para que eu cresça, não é para que eu ostente. Uma palavra, desculpa, mas na visão do padre, desgraçada. A
palavra forte, sim, sem a graça de Deus. Esse negócio de ostentação. Os nossos jovens estão sendo levados a ostentar. Ostentar é como uma coisa boa. Não, ostentar é usar o seu dinheiro para aquilo que não se deve usar, para o luxo, para coisas que destoam dos outros. Não, o que sobra no meu bolso é para que eu pratique obras boas, evangelize, ajude quem precisa, seja caridoso e prestativo como cantamos no Salmo. Está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Os que ostentam e são ricos e não usam bem da sua riqueza, terão seus nomes desligados, apagados da história do homem. Mas aqueles que dão com o coração, aqueles que distribuem generosamente a quem precisa, terão seus nomes guardados por todo o sempre, até na vida dos homens, mas no céu principalmente. Como São Lourenço. E o Evangelho? No Evangelho de hoje, Jesus está ficando famoso. Os gregos vêm falar com Jesus. Os gregos são como os americanos do nosso tempo. Naquele tempo, no tempo de Jesus, os gregos eram a nação mais conceituada do tempo. E eles vêm até Jesus. Os discípulos ficam contentes. Os gregos vieram até Jesus, a evangelização está acontecendo. E quando esses gregos vêm e querem ver Jesus, Jesus ensina a eles aquilo que é essencial para seguir Ele. Disse Jesus: em verdade vos digo, se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Toda semente lançada, ela precisa morrer para germinar. Se ela não morre, não germina. Continua. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. Onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Quem é esse grão de trigo, meus irmãos e irmãs? Meus filhos e minhas filhas? Jesus. Jesus é o primeiro a dar exemplo, que morreu por nós. Morreu para nos dar a vida eterna. Fez pouco caso de sua vida. E nós também, como Ele, devemos fazê-lo. Nós também, como Ele, devemos buscar não fazer caso dessa vida aqui, para lucrar a vida eterna com Deus no céu. Meus irmãos, se os seus bens estão sendo para você ostentar e não para toda obra boa, você está galgando um caminho errado. Meu filho, minha filha, ouça a voz da igreja, que nos coloca essa liturgia no dia de São Lourenço, diácono e mártir. Sabe como Lourenço foi mártir? Ele era diácono, ele foi escolhido para administrar os bens da igreja pelo Papa Sisto. Quando ele foi escolhido para administrar os bens da igreja de Roma, do Papa, ali há poucos dias saiu um edito de Valeriano, condenando à morte todos os cristãos. E claro que quem foi morrer primeiro foram os padres, os bispos e os diáconos. O Papa morreu 4 dias antes dele, 4 dias depois ele morreu. O imperador deixou ele vivo por mais tempo porque queria que ele desse ao império os bens da igreja, o tesouro da igreja. E Lourenço leva aqueles que estão em busca do tesouro da igreja aos porões, aos lugares onde eles cuidavam dos mais pobres. Apresenta a eles e diz: eis o tesouro da igreja. Esse é o tesouro da igreja. Os pobres, os necessitados. Vocês sabem, eu sei, existem 2 qualidades de pobre: os pobres espirituais e os pobres materiais. Mas parece-nos, principalmente numa realidade de igreja, que hoje nós estamos esquecendo dos pobres materiais. Nós queremos ser santos, mas sem prática caritativa efetiva.
O que é prática caritativa efetiva? É viver o que Bento XVI nos ensina. Justiça humana é dar ao outro o que é de direito dele. Caridade e justiça divina é dar ao outro o que é meu. O que é meu. Meus filhos e minhas filhas, os santos de A a Z, todos eles viveram obras caritativas práticas. Tirar do bolso e dar ao pobre, tirar do seu tempo e cuidar dos necessitados, fazer obra de caridade, todos os santos. E me desculpa, nós queremos ser santos, mas não queremos viver caridade. Meus amados irmãos, a vida dos santos não é para a gente ficar de boquinha aberta, admirando, mas é para olhar e imitar. Se você encontrar um santo, na história da igreja que não viveu a prática caritativa, que não foi ao encontro do pobre com os seus bens e com o seu tempo, me mostre, porque eu não conheço. Então, meu filho e minha filha, desperta e busca ajudar o pobre. Eu trabalho hoje, graças a Deus, numa obra da Canção Nova que chama Bom Samaritano, que acolhe os andarilhos, os mendigos, os moradores de rua, e busca a eles dar os mínimos de dignidade, incentivá-los a sair da rua, tirá-los dessa situação de vício, de dificuldade financeira que eles enfrentam. É maravilhoso estar lá. É uma graça de Deus. Agora eu te pergunto, meu filho, você está buscando isso? Você está honrando e vivendo aquilo que a palavra diz, há mais alegria em dar do que em receber? Eu te garanto que a alegria de dar a quem não pode te dar de volta é a maior do mundo. É o que te vai fazer cristão de verdade. É o que vai dar fundamento àquilo que você fala, prega e vive como cristão. Sem isso, viveremos como cristãos medíocres. E medíocre é estar na média. Eu estou lutando aqui para não pecar, mas a minha vida de cristão não influencia na vida do outro. Não leva a Deus para o outro. E por isso, nós temos tantos cristãos em crises, tantos cristãos falhos na vida de fé e voltando à vida de pecado, porque não experimentam aquilo que efetivamente dar sem ter de volta era o ser cristão, como hoje nós vivemos nessa solene festa de São Lourenço, mártir, cuidador dos pobres, que entendeu que a pobreza é o tesouro da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.